O sistema respiratório é o conjunto dos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico que é retirado das células. Ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Cada um dos órgãos do sistema respiratório ajuda a manter o equilíbrio do organismo. O nariz pode até parecer um órgão simples, mas na verdade é uma estrutura complexa e a função dele é aprontar o ar que respiramos para que ele possa chegar nos pulmões em boas condições de realizar a troca gasosa, cabendo a ele a função de umidificar, aquecer e filtrar o ar expirado. Ele possui a cavidade nasal, que são duas cavidades paralelas que vão das narinas até a faringe e estão separadas uma da outra pela parede cartilaginosa. Em seu interior existem dobras chamadas conchas nasais, que têm a função de fazer o ar rotacionar no teto das fossas nasais. Existem células sensoriais responsáveis pelo sentido do olfato. As funções dessas fossas nasais é filtrar, umedecer e aquecer o ar que é inspirado para os pulmões, tornando mais propício para o seu devido processamento. São revestidas internamente pela mucosa nasal, que tem um grande número de vasos sanguíneos. A faringe tem forma de funil, de 12 a 15 centímetros de comprimento. Se localiza à frente da coluna cervical, atrás das fossas nasais, da cavidade bucal e da laringe, e segue até o esôfago. Ela é composta por uma camada de músculos e revestida por uma mucosa que acumula folículos linfóides, que são células de defesa que fazem parte do sistema imunológico. Alguns dos folículos são denominados amígdalas. A faringe também conecta o nariz e a boca, a laringe e ao esôfago. Funciona como ponto de encontro entre o aparelho digestório e o respiratório. A comunicação entre faringe e laringe é protegida pela epiglote, que funciona como a válvula que fecha a entrada do esôfago durante a inspiração e conduz o ar para a traqueia. Na deglutição, a epiglote fecha a laringe, impedindo que os alimentos cheguem à traqueia e permitindo que desçam para o esôfago. Ela é dividida entre nasofaringe, que fica localizada atrás da cavidade nasal, a orofaringe, que fica localizada atrás da cavidade oral, e a laringofaringe, que fica na parte inferior da faringe, e a continuação da orofaringe, liga-se à laringe e ao esôfago. A laringe é um órgão em forma de pirâmide constituído por cartilagens, músculos e membranas que conecta a faringe à traqueia. Localiza-se na região da garganta, entre a traqueia e a base da língua, da qual é separada pela epiglote, uma espécie de válvula que se fecha durante a deglutição e abre-se para permitir o fluxo do ar durante a respiração. Pode ser dividida em três compartimentos diferentes: subglote, glote e supraglote. É na glote que estão as cordas vocais, pequenas pregas que vibram com a passagem do ar e fazem parte do aparelho fonador. A traqueia é um órgão do sistema respiratório cilíndrico e tubular que se localiza entre a laringe e os brônquios e cuja função é filtrar, umedecer e conduzir o ar aos pulmões. Mede de 10 a 15 centímetros de comprimento e tem cerca de 1,5 centímetros de diâmetro nos adultos. Inicia-se após a laringe, desce pela parte central e anterior do pescoço e termina atrás da parte superior do externo, no tórax, na altura da quinta vértebra torácica. Nos seres humanos, assim como nos mamíferos, os brônquios são tubos cartilaginosos, cuja função é levar ar aos pulmões. Logo, podemos dizer que os brônquios são as entradas dos pulmões. Em sua parte inferior, a traqueia se divide em dois brônquios, direito e esquerdo, cuja sua principal função é conduzir o ar que respiramos até os alvéolos pulmonares nos pulmões. Portanto, os brônquios são de extrema importância no processo respiratório. Estão localizados no meio do tórax, que fica embaixo da parte inferior da traqueia. Os nossos pulmões são órgãos pares que estão localizados dentro da nossa cavidade torácica, sendo que, entre eles, nós temos o nosso coração. Apesar de serem órgãos pares, os nossos dois pulmões não são completamente iguais. O pulmão esquerdo é levemente menor do que o pulmão direito, sendo que o pulmão direito é mais largo e mais espesso. Lembrando que o fígado e o diafragma estão no meio dessa história. Os pulmões são divididos em partes que nós chamamos de lobos ou lobos pulmonares. O pulmão direito possui três lobos: o lobo superior, médio e inferior.
enquanto o pulmão esquerdo possui apenas dois, o superior e inferior. Esses lobos pulmonares são separados por fendas. Na primeira região medial de cada pulmão, a gente tem uma área chamada de hilo pulmonar, uma região por onde vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e os próprios brônquios entram e saem. Ao redor dos pulmões existe uma membrana serosa chamada de pleura, uma dupla membrana que serve para proteger os nossos pulmões. Como a principal função do sistema é a troca de oxigênio e dióxido de carbono, eu vou explicar um pouco como funciona essa troca gasosa. É muito simples. O oxigênio inspirado entra nos pulmões e chega aos alvéolos pulmonares. As camadas de células que revestem os alvéolos e os vasos capilares circundantes têm cada uma a espessura apenas de uma célula e estão estreitamente ligadas umas às outras. O oxigênio passa rapidamente através dessa barreira de ar-sangue até o sangue dos vasos capilares. Da mesma forma, o dióxido de carbono passa do sangue para o interior dos alvéolos e então é expirado. O sangue oxigenado circula dos pulmões através das veias pulmonares até o lado esquerdo do coração, que bombeia o sangue para o resto do corpo. O sangue pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono volta para o lado direito do coração através de duas grandes veias, a veia cava superior e a veia cava inferior. E em seguida, o sangue é bombeado pela artéria pulmonar até os pulmões, onde ele coleta oxigênio e libera dióxido de carbono.